Então, fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo do Palmeiras para estar falando aí do G4, da turma que vai debater aí sobre o Palmeiras, sobre o Mundial, sobre talvez a venda do Gustavo Gomes, que pode acontecer. Então, acompanha aí, galera, vamos ficando por aqui. O Palmeiras treinou agora de manhã, o Abel fez um treino 9 contra 9, ainda não dá para saber se o time não está inteiro ainda, né? Hoje, por volta das 5 da tarde, chegam Benedetti e Luigi, 9h30 da noite chegam a presidente e os outros 6 jogadores que estavam nas outras seleções. Vão chegar a se incorporar ao elenco hoje para a estreia no domingo. Então, todo dia vai ter treino. Hoje foi pela manhã, né? E ainda não dá para ter uma ideia de time. Agora, me parece meio claro assim que o Abel vai voltar com alguma ideia. E qual é a ideia minha que eu acho que ele vai fazer? É colocar o Felipe Anderson na direita, entendeu? Felipe Anderson na direita, Estevão por dentro e Vitor Roque e Facundo do lado esquerdo. A minha dúvida é Vitor Roque ou Flaco, mas acho que ele vai desse jeito para enfrentar o Porto. No treino que a gente pôde ver, os auxiliares pediram muita intensidade, rapidez no passe para fazer o jogo ficar, como disse o Ancelotti, mais intenso, mais rápido. O Porto é uma equipe que marca muito a saída de bola do adversário. Guardadas as devidas proporções, eu não estou comparando os times, mas é mais ou menos a forma como o Flamengo joga, que é aquela linha mais alta, o time marcando o sistema defensivo adversário. Daí se justifica o modelo de treino hoje. Depois ele fez um trabalho técnico de defesa e ataque, defesa contra ataque e ataque contra defesa, evidentemente ainda com alguns improvisos, porque os jogadores todos ainda não estão lá, né? Tem aí uma expectativa aí de um público bom, da torcida do Palmeiras no estádio, né? Ainda não tem uma ideia, uma estimativa, vai ser assim, treinamento. O Abel e mais 3 jogadores vão ter condições de conhecer o gramado, no MetLife Stadium, né? Onde vai ser a estreia. E é isso, cara, tá tudo sendo bem, a meu ver, bem pensado, né? E bem estruturado. Na cidade onde o Palmeiras está, no Condado Verde, tem uma Casa Palmeiras já também para receber... Condado Verde? Sim. Sabe o nome da cidade? Greensboro. Isso, Greensboro. Bonito. Certo? Tem já uma Casa Palmeiras para dialogar com as pessoas da cidade, enfim, explicar o que é o Palmeiras, de onde surgiu, como surgiu, e também para receber os torcedores. Muitos vão passar lá para tentar ter algum contato com o Abel, com os jogadores. Muito bem, só entender essa ideia que você falou sobre uma mudança com o Felipe Anderson na direita. Quem não joga nessas, o Vitor Roque, o Paulinho, sem jogar esses caras? Paulinho, né? Paulinho sem jogar. Aí seria o Everton, Giai, Murilo, Gomes, Piquerez, Felipe Anderson, Martínez, Rios, Estevão, Facundo e Vitor Roque ou Flaco. Uma das coisas que mais deu certo até agora, né? Do que ele experimentou. Aí não teria o Maurício, não teria o Veiga também, né? Não é só o Paulinho, né? O Felipe Anderson pela direita e tal. E o Estevão... Sem meia? Estevão como meia. Estevão como meia, tá. O Estevão não jogou na data FIFA. O Gomes jogou, o Rios jogou, jogaram, aliás, bem os dois, né? E acho que daí tá pela chegada, como os outros estão, né? Tem um monte de time lá já sem os jogadores da data FIFA, né? Estão chegando. O Vessa depois vai falar, porque tem brasileiro antes do Mundial. A questão é quem vai jogar o brasileiro com os caras da data FIFA na quinta. Para domingo, que é a estreia do Palmeiras, acho que é ok, né? Dá o tempo de recuperação mesmo para Gomes e Richard Rios, tal, que foram bastante exigidos na data FIFA. E lembrando que pro Palmeiras a Copa do Mundo de Clubes começa de alguma maneira no sábado, né? O jogo de estreia da competição até, porque o Al Ahly pega
o Inter Miami e vai influenciar o resultado, obviamente, dentro do grupo. Então, sábado à noite, para o torcedor do Palmeiras, já é algo para ter uma atenção na competição, não é só o domingo na própria estreia do clube, né? Eu fiz uma pergunta em outro CNPJ, Massa, Arnaldo e Vessone, sobre as estreias. Tudo bem, o Botafogo, a estreia do Botafogo é contra o... Não é contra o europeu, né? Tem o clássico entre PSG e Atlético de Madrid. Em tese, a estreia do Botafogo seria contra o Seattle. Contra o Seattle, Eu acho no que seria domingo. mais- E a do Flamengo é contra o Esperança. Então, esses dois, tudo bem, você imagina que esses times vão ganhar. Né? Os brasileiros vão ganhar. certo. A minha pergunta era a seguinte, Massa e Vessone e Arnaldo. Você está esquecendo um detalhe importante, mas fala. Qual é a estreia mais complexa? Ah, do Fluminense A do Fluminense. ou Palmeiras? O Borussia terminou bem a temporada. Então, Ele O, fez advers- uma esse é o boa- debate. o adversário é pior e o Fluminense é pior do que o Palmeiras. Você Eu- junta as duas pontas para mim. mas essa é uma forma de se pensar. E eu votei nessa enquete que eu mesmo criei, na cabeça, no Palmeiras. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o Fluminense, o grupo do Fluminense, a coisa já está mais mapeada. De duas forças. O Fluminense... Ele leva quase como um bônus esse jogo. assim, na esse sua jogo cabeça. é o jogo que você pode descartar. Bom, se a gente perder esse aqui, tudo bem que a gente tem mais 2 jogos. O Palmeiras é mais diferente. O jogo do Palmeiras já é mais decisivo. E não é o primeiro jogo do grupo. É. Tá aí, Massa. Boa. Al-Ahly e Inter Miami jogam sábado. 9 da O Vessa noite. falou. Abrem a competição. Exato. Se tiver uma vitória aí, Palmeiras e Porto entram bem pressionados, cara. Porque, Sim. sabe, principalmente se for o Al-Ahly. Olhando de Aí, outra sim. forma, se você olhar um time que não pode perder, é o Palmeiras e não é o Fluminense, na primeira rodada. Nesse aspecto, sim, pela característica da chave. Né? Por isso que eu acho que... Em tese, 7 pontos você se classifica. Pro por isso Palmeiras, que eu acho que a Mas- Não, é... nada. Ou vai em primeiro do grupo ou vai em segundo, certo? Sim. Se for em segundo, O que tem? vai acabar o campeonato onde deveria acabar mesmo, nas oitavas. Né? Porque vai pegar um... Paris Saint-Germain, em tese. Pro Palmeiras, é interessante A não chance é ter ser caras, primeiro do não grupo. ter adversários zerando. Porque se alguém, é igual a Libertadores, se alguém zerar, você pode se lascar como o terceiro da chave com uma Sim. pontuação ok, que Sim. você, na teoria, daria para você passar, né, Arnaldo? Se a gente Como for assim alguém pensar, zerar? Sei É lá. um grupo como tem na Libertadores. Né? Só que é 2 Se turnos, tiver né? um saco de o pancada... Inter Miami tomou 3 times. pau. Entendi. Perde as 3. Você pode se complicar como... Você vai fazer um jogo de vida ou Entendi. morte contra o outro. É. Esse é o problema. É, que na Libertadores é ir de volta, que a perna Sim, é menor, Isso, né? é menor. Aí seriam zerar em 6 partidas, Entendi seria agora agora. zerar em 3 partidas. Mas além de ter essa comparação da estreia, Tironi, aí é o que o Massa está projetando. O Palmeiras tudo ou nada, primeiro ou segundo. Talvez nem faça muita diferença ser primeiro ou segundo. Né? Porque, por exemplo, o Atlético de Madrid é um time... Não tem comparação com o Porto, por exemplo. O Atlético de Madrid é muito mais forte que o Porto. Mas é mais fraco que o Paris, né? O Paris é atual campeão europeu. Vamos ver como é que o Paris vai. Em tese, gente. Tudo em tese. Como é que o Paris vai? Se o Paris vai de tanque cheio ou vai com a Torre Eiffel. Né? Marquinhos não falou disso, né? Ninguém perguntou, eu acho, né? Fiquei curioso depois. O Marquinhos podia ter dado um Uma coisa parâmetro pra gente. é verdade. Mas também a seleção Ancelotti tinha tanta coisa ali que o cara... Mas o Fluminense, por sua vez, acho que faz muita diferença ser primeiro ou segundo. Tudo bem, não dá para contar com vitória sobre o Dortmund. Mas se o Fluminense conseguir a primeira colocação no grupo, ele tem boa possibilidade de um cruzamento acessível nas oitavas. acessível, digo, cruzamento que dá pro jogo. Sim. O Palmeiras é difícil, porque além do grupo ser um grupo meio nebuloso, que o Palmeiras talvez seja até favorito, o cruzamento é o pior possível. Mas o Palmeiras é um favorito, é estranho, né? Ele é um favorito, mas com possibilidade de problema. Não é aquele favorito que você fala assim, aqui não vai ter erro. Tem chance de ter erro. O Flamengo você acha que vai ter menos erro, porque você acha que o Flamengo vai passar. Tem algumas situações, o cruzamento, como é um torneio muito incipiente, não tem muito critério, né, de cabeça, o que nós estávamos falando ontem.
É um torneio feito agora, vamos não tentar. tem parâmetro também. Não tem parâmetro, né? A temporada europeia acabou, quase nenhum campeão nacional está no torneio. Então, já é difícil você mensurar. Digamos assim, o próximo torneio, vamos colocar o campeão de cada principal liga europeia como cabeça de chave. Então, a gente teria lá o Barcelona num grupo, o Liverpool no outro grupo, a gente não tem nada disso. É tudo meio misturado. Então, a gente não está olhando os outros grupos que não tem brasileiros, mas os dois últimos grupos lá do fim, um tem Manchester City e Juventus, certo? A gente acabou de ver. O cruzamento de Manchester City e Juventus é o grupo último que tem o Real Madrid. Então, vamos combinar. Tanto faz, aí, um dos dois, Manchester City ou Juventus, vai pegar o Real Madrid logo nas oitavas. A gente pode ter um Manchester City e Real Madrid nas oitavas de final. Ou seja, um gigantão vai cair ali. Isso vai acontecer. Porque os grupos eles não têm pesos parecidos. Não é como uma Copa do Mundo. O cabeça de chave é o Brasil, aí é o Argentina. É o ineditismo do torneio. É a forma como que se encontrou para classificar. Mas essa é uma boa notícia para os brasileiros. Então isso vai limpando também de uma forma ou outra. Vão europeu, né? Se o Porto passar, ele vai pegar Atlético de Madrid ou PSG. Então, né, então são essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Não dá para chegar os 8 principais europeus nas quartas de final. Não, isso não vai acontecer. Vai ter gente morrendo pelo caminho. Mas dá para dizer com antecedência que nenhum brasileiro conseguirá chegar sem pegar 3 europeus. Sim, isso eu acho claro, muito é o difícil. que vocês falam da montanha. No mínimo 3 vai ter que encarar. Exatamente. Alguns até vão encarar mais. Claro. Mas 3 eu acho que vai ter que encarar. Hora de falar sobre Gustavo Gomes e a especulação de que o zagueiro de 32 anos de idade pode participar do Mundial como sua última competição com a camisa do Palmeiras. Essa informação circulou nas redes sociais por causa de um suposto interesse de times sauditas no Gustavo Gomes. Não é a primeira vez que essa história aparece. Em 2023, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a oferecer um salário 3 vezes maior para que o Gustavo Gomes se mudasse para lá. O Palmeiras teria direito a uma cifra estratosférica, chegando a falar em 30 milhões de euros na oportunidade, o que fariam desse negócio o maior da história do futebol na América do Sul, envolvendo um zagueiro. Mas, naquele momento, o Abel Ferreira entendeu que não poderia perder, em hipótese alguma, o jogador. O Palmeiras acabou aceitando o pedido do Abel e renovou o contrato do zagueiro. A partir dali, Gustavo Gomes passou a ter o maior salário entre defensores de futebol no Brasil, R$1.300.000 por mês. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2027, jogador que havia chegado em 2018, ainda na era Alexandre Matos. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras que está nos Estados Unidos, bem de perto, acompanhando o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras já está em território americano. E perguntei se existe alguma negociação, se o Palmeiras teme perder o Gustavo Gomes. O que eu recebi de resposta nessa quarta-feira é de que não há sondagem nem proposta. O jogador segue absolutamente tranquilo. Estava defendendo a seleção do Paraguai até essa terça-feira na Neoquímica Arena e se apresenta muito em breve para defender o Palmeiras no Super Mundial. O Verdão não tem nenhuma intenção em se desfazer do seu atleta. O João Mário, que é português, é o número 10? Que era o número... Não, esse não é o João Mário que eu conheço. Esse é o João. Não há razões para preocuparem-se com o jogo. Ele tem o mesmo estilo desde o Braga. Ele joga de forma reativa e sabemos como ganhar. Beleza, hein? Mas o que ele falou de ruim aí? Falou que é um time que fica só se defende. Não, eu entendi. Só se defende. Mas as pessoas estão achando que ele foi... Não, na verdade, essa análise que ele está fazendo do Abel hoje do Palmeiras é muito antiga, né? É muito antiga. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ele não está atualizado com relação ao Mas que o time do Palmeiras é um time que marca muito mais e sai para o ataque? Ele não é um time que ataca e volta para dentro. Propõe também, sabe propor jogo. Desculpa, Veloso. Eu não concordo com isso, não. Souza, você concorda? Não. Eu acho que o time é um time marcador, forte, ele tem hoje peças hoje para propor jogo, né? Tem proposto jogo alguns jogos, mas assim, eu acho que ele foi sincero, não tem falta de respeito. Agora, quem fala tem que provar dentro de campo, né? Tem um tal do jogo que vai provar se ele tá certo ou errado. Esse é o Stephen Eustáquio? Isso. Meia do Porto, sobre o adversário mais difícil do grupo na Copa do Mundo. Bota o outro aí. Só tem esse? O João Mário você já apresentou. Agora tem esse, eu não vi. É que eu não vi. Tem que falar pra mim aqui, porque eu não posso ver, posso pensar, posso fazer um monte de perguntas, não dá. Né? Tem que falar. Não me ouvir, tem essa porra aqui pra quê? Isso aqui é pra falar comigo. Vamos lá. Sendo sincero,
Já gostei. Porque quem não é sincero, meu irmão, é vagabundo, sem vergonha, cachorro, desgraçado. E eu já deixei de ser. Eu fui muito vagabundo, muito mentiroso, não sou mais. Sendo sincero, eu acho que o adversário mais difícil será o Al-Ahly, do Egito, também pelo desconhecimento. Já me falaram que é uma muito boa equipe, forte fisicamente, não queremos desrespeitar, óbvio, todos os jogadores serão difíceis, o Palmeiras também é uma equipe difícil, e o Inter de Miami tem suas qualidades. É o que eu penso, não penso assim. Acho que o Palmeiras é o mais difícil, né? Eu acho que vai ficar. Eu acho que Palmeiras e Porto tiver um tropeço. Por exemplo, vamos supor, Palmeiras tem um tropeço pro Porto, que eu estou rezando para acontecer isso. Mas se não tiver também, é só futebol. Quem perder esse jogo... Tem que ganhar as duas outras. Exatamente. Tem que ganhar as duas outras. Então, é o confronto mais difícil para mim, que não é nem o Al-Ahly, nem a Inter de Miami. E vou falar, o empate para os dois, nas minhas contas matemáticas, é bom, velho. É bom pros dois. É bom para os dois. Uma derrota para qualquer um que seja, o Palmeiras ou o Porto, ele tem que ganhar os dois jogos. E não pode ter tropeço. O que pensar disso? O grande Wagner Fernando Veloso, 484 jogos na equipe do Palmeiras, todos os títulos. Menos o Mundial. Menos o Mundial que eu não joguei, né? É porque você não estava nem vivo, que nem existe, né? Quando o Palmeiras ganhou, não tinha nem eu tô nascido. vendo agora lá, que é Mundial da FIFA agora lá, não é? Vocês estão vendo algum troféu de Mundial do Palmeiras? Não? Estão vendo? Alguém tá vendo ou não? Se tiver, mostra, pô. A gente tá a Gabi lá, tem o Thiago Leme, tem o Júlio Gomes, vai ter o Quesada. Eu quero ver o Mundial desses caras. O Mundial desses caras é Pirassununga, onde tem aquele tonel de pinga lá. Ou não, Veloso? Isso é uma homenagem ao Mundial de 51 do Palmeiras. E com isso você tomou pinga 51 já, então? Não. Não é como não, Veloso? Não. Não é a caipora? Ah, uma caipira. De maracujá? Uma caipira de limão. De limão, eu pensei que era de kiwi. De rúcula também. Rúcula? Rúcula também. Agora. Assim, ó, gente, é por isso que eu não fui jogador profissional. O meu era uísque, irmão. 21. Ah, bom, mas aí depois, né? No começo. Aí mais pra frente. Voltando pra Gabi falar do Eustáquio. Na verdade, eu acho que ele faz uma avaliação muito ruim também do grupo. O Palmeiras e Porto são as principais equipes e eu acho que o Palmeiras está à frente do Porto hoje. O Palmeiras está jogando mais do que o Porto e para mim o Palmeiras realmente é favorito a terminar esse grupo. Mas a gente que jogou bola, nada contra o Nicola que não jogou, mas sabe jogar, que eu vejo no Paulistano, eu vejo você pra caramba aí no seu YouTube, que você... Não, é verdade, você sabe jogar, pô, você faz os esportes. É, jogador de condomínio. Tudo bem, mas faz esporte, cara, faz handball, faz vôlei, queimada. Você jogou queimada? Não. Você tá rindo, velho? Queimada não, Veloso. Não, eu já joguei, pô. Tem campeonato de queimada hoje. Era bom, Veloso? O cara jogava bola em mim, em vez de bater e cair no chão, eu pegava, era goleiro, pô. Aí matava os outros. Era bom. Tá bom. Vai, Zé Feira, vai. Que tem, velho. Vamos, pera aí, dá o take da Gabi lá, ela espera um pouquinho só, fazendo favor. A verdade é o seguinte, se a gente for analisar o futebol daquilo que se tem que analisar, nenhum dos três presta, falar a verdade, pra mim. Nenhum dos dois, diga-se de passagem. Que é o Al-Ahly e também o Inter de Miami. Porque lá é o Palmeiras e o Porto, irmão. Os dois, se não classificarem, eles que foram incompetentes. Concordo. É só isso. Agora, o que acontece no restante, você tem que analisar. Agora, só que é o seguinte, é uma Copa do Mundo. São 7 jogos para chegar à final. Então, como eu sou menor, como eu tenho um time menor, o que eu faço? Eu jogo mais... Defensivamente, marcando. E aí o adversário tem que propor esse jogo. E tem que se entender isso. Essa é a parada. Então, fala, rapaziada, finalizando aqui o vídeo aí, mais uma vez, do Verdão. Vocês acompanharam aí o pessoal do G4, né, que analisou, debateu aí a respeito do Palmeiras, veio o Neto também aí também. Um pedacinho que eu peguei ali para mostrar para vocês que eles falaram aí do João, acho que é João Mário o nome dele. Aí o cara deu aquela tirada, né, desmenosprezando, mas só que porém, quem é ele, né? É um Cristiano Ronaldo da vida por acaso, para abrir a boca. E o Porto perdeu do Palmeiras faz sentido? Então, o cara tem que analisar bem antes de abrir a boca. Não pode se queimar por comentários bestas. Tem que tomar cuidado com aquilo que fala, né? Para não perder ninguém. E segue a sua vida aí. Agora, a respeito do Palmeiras.
vai estrear aí no domingo. Todo mundo está ansioso, guardando para esse jogo aí. E não é difícil, dá para o Palmeiras continuar esse campeonato aí, porque não vejo adversário difícil para o Palmeiras aí, que é pegar o Porto, se jogar de igual para igual e sacolejar esse time, trazer a vitória aí, viu? O Gomes aí tá numa boa fase, uns bons zagueiros, a defesa bem armada pelo Abel, né? Vocês acompanharam aí. O Estevam tá numa grande fase também, se jogou na seleção, mas que ficou no banco no jogo de ontem, que já foi pro banco, mas talvez não é a hora, né, de ele assumir a titularidade, tem que ir com calma, mostrando a sua habilidade, que o Ancelotti já gostou, né? É isso aí, rapaziada. Amanhã tem mais aí, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, até a próxima.